Eu vou falar com você, enfim, é um prazer, né, estar aqui para conversar com vocês sobre esses temas. Bom, então, o tema que eu vou trabalhar com vocês é Estado e Sociedade Civil. Ele, enfim, né, é um tema que, de certa forma, é um metatema, ou seja, né, está relacionado à questão dos sistemas agroalimentares como forma, né, em conceitos e marcos analíticos para entender do que a gente está falando. Eu vou tentar trazer, vou trabalhar esse tema a partir de exemplos, né, de coisas que eu trabalho, então, um pouco só para situar. Eu tenho, nos últimos anos, trabalhado com a questão de políticas públicas, a interseção entre políticas públicas de reforma agrária, burocracia e movimentos sociais. Tá? Então, é a partir dessa experiência de pesquisa que eu vou, então, conversar com vocês, né? Eu vou trazer exemplos, enfim, sobre isso, e dialogando também com o que já foram as aulas do professor Sérgio e do professor Paulo, né? Para a gente, então, tentar abordar, né, esse tema de forma a dialogar, né, com as outras aulas. Bom, então, em primeiro momento, assim, né, a questão, por que falar de Estado e de sociedade civil? Né? Primeiro, porque políticas agroalimentares elas não ocorrem no vácuo, né? Então, quando a gente pensa, né, em uma política, por exemplo, de fomento à agricultura familiar, né, uma política de crédito para determinado setor específico, uma política fundiária, né, qualquer política, política de distribuição, qualquer política relacionada a sistemas agroalimentares, elas estão situadas, né, em um contexto, enfim, envolvem agentes, envolvem estruturas, tá? E são resultados de disputas que se dão, né, nesses contextos. Então, um pouco do que o recorte da aula de hoje vai tentar trabalhar é entender conceitualmente, né, o que significa falar em sociedade civil, o que significa falar em Estado, quando, né, a gente pensa nesse tema, tá? Então, quem são esses agentes da sociedade civil que estão, né, engajados ou que estão levando a cabo essas disputas, que culminam, né, em políticas, ou em que medida essas políticas podem ou não ser operacionalizadas, né, dependendo da capacidade do Estado. Que Estado é esse que se comporta, né, de forma, às vezes no município de uma forma, a nível federal, né, de outra forma? Quais são as dinâmicas internacionais, né, que moldam esse Estado? Então, enfim, né, o propósito da aula é trazer elementos conceituais, analíticos que, né, vêm sendo desenvolvidos para se pensar Estado, para se pensar sociedade civil e relacionar, né, ou seja, tentar entender como a gente pode pensar sistemas agroalimentares com base, né, nesses conceitos que foram, né, enfim, nessas categorias analíticas, nesses modelos que foram pensados, que estão sendo discutidos, não só no Brasil, né, mas, enfim, em outros, na literatura internacional. Tá? No final, eu vou falar também um pouco sobre a relação, né, como esse tema tem sido relacionado, enfim, né, como Estado e sociedade civil têm sido pensados para entender políticas públicas e movimentos sociais no Brasil. Ok. Então, primeiro, né, começando pelo começo, né, o que se entende por Estado? Né? No senso comum, geralmente, quando a gente fala em Estado, a gente se refere a Estado como um sujeito ou uma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Estado pode promover a reforma agrária, né, o Estado tem o dever de prover alimentação saudável para a população, esse Estado, né, essa coisa aparece como um sujeito, né, enfim, uma coisa um pouco homogênea que
que tem um efeito, né? Que faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, tá? Mas de todo jeito uma coisa hermética, fechada, né? O Estado. Também, né, aparece como coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, ou quando a gente escuta, né, o agronegócio se apropria do Estado, ou os movimentos sociais conseguem entrar no Estado, isso tudo, né, o Estado é aqui não um agente, né, não um sujeito, mas uma coisa. Né? Então, isso tem sido, são formas comuns, né, de se referir a essa coisa que a gente entende, né, então, como Estado, e que estão, né, fazem parte da nossa linguagem no senso comum. Tá? Um pouco que eu vou tentar trazer nessa aula é sair dessa linguagem do senso comum e tentar trabalhar com vocês como, analiticamente, né, tem se olhado para o Estado e para a sociedade civil. E aí também, né, é importante lembrar que quando se refere ao Estado, geralmente se refere a duas coisas que são coisas diferentes. Né? Uma coisa é a forma, ou seja, a natureza do Estado, e outra coisa é a sua função, né? O poder do Estado, né? Quando ele age, ou seja, né, as políticas públicas, enfim. Então, quando que aparece, né, no discurso, quando aparece o Estado como forma? Né? Quando a gente, por exemplo, em frases como o Estado é constituído por poder executivo, legislativo, judiciário, ou por um conjunto de instituições. Né? Ou quando a gente se refere, por exemplo, o MDA, né, é um ministério que foi composto por tais e tais secretarias. Então, isso a gente está se referindo à forma. Né? Por outro lado, né, tem também uma referência à função, né, aquilo que o Estado faz. Então, quando a gente diz, o poder público, o Estado exerce a repressão, né, o Estado, enfim, exerce violência simbólica, o Estado, o poder público, enfim, as forças repressivas do Estado fazem, né, genocídio da população negra, ou mesmo quando a gente se refere a políticas públicas. Né? Então, o Estado fomenta a agricultura familiar, o Estado assegura o direito de propriedade, isso tudo tem a ver com função do Estado, né? O poder do Estado de fazer alguma coisa. Tá? Então, é interessante também olhar para esses dois elementos de forma separada, analiticamente de forma separada. Claro que forma e função estão relacionados, né? Eu vou falar um pouco disso mais adiante, mas é interessante, pelo menos no início, a gente entender, né, que algumas vezes a gente está falando de uma coisa e outras vezes de outra, né, e são expressões diferentes de um mesmo todo. Bom, então, eu vou começar um pouco recuperando, né, para chegar, né, em formulações mais atuais, né, sobre o Estado, e conceitos, né, modelos analíticos mais atuais para se entender Estado, eu vou recuperar um pouco da tradição enfim, né, das grandes tradições que pensaram sobre o Estado. Tá? Então, a tradição liberal, eu sempre gosto de voltar na tradição liberal porque, enfim, né, se a gente pensa na hegemonia, ou seja, na capacidade do discurso liberal de se fazer presente, enfim, né, sempre, mas principalmente no momento atual, né, com o nosso contexto de um governo federal que, né, enfim, uma política ultraliberal. Tá? Então, essas ideias, elas aparecem soltas, mas eu gosto de um pouco, enfim, né, tentar colocá-las no seu contexto. Tá? Então, a tradição liberal, ela tem um pensamento sobre, né, como surge o Estado e para que ele surge. Esse indivíduo aqui é o John Locke, que é um dos principais filósofos políticos, né, do liberalismo político. Ele viveu ali no século XVII, no contexto da Inglaterra, né, no contexto da Revolução Gloriosa, final da Guerra Civil, né, Revolução Gloriosa, Revolução Burguesa, né, no caso da Inglaterra, e ele tinha uma preocupação, né, de entender como garantir que o Estado intervisse ao mínimo na liberdade, né, na liberdade
e aqui a liberdade entendida como liberdade de dispor, né, de propriedade, né, de adquirir e dispor de propriedade, liberdade individual, tá? E ao mesmo tempo, né, ou seja, como conciliar, então, né, a propriedade com um mínimo de intervenção que fosse favorável à garantia de um bem comum. Né? Então, como que isso se deu? Né? Como que ele desenrola esse pensamento que depois tem tanta influência no liberalismo político? Tá? Então, ele está dentro de um grupo, enfim, né, dentro de um contexto de pesquisadores que são chamados contratualistas. Só um minutinho. Tá, e aí ele, dentre esses pesquisadores, né, o Locke, perdão, dentro desse grupo de filósofos contratualistas, o Locke tem uma percepção de que o Estado, a gente, né, os seres humanos, eles vivem em um estado de natureza, então isso é tudo uma forma de se compreender como o Estado, assim, de se entender o que legitima, tá, um poder acima das pessoas. Então, ele vai dizer, olha, né, se todos os indivíduos são racionais, né, eles têm a capacidade de pensar, e se as pessoas têm a capacidade de pensar e de dispor de propriedade, né, aliás, para o Locke, a maior capacidade de uso da razão estava diretamente associada à maior capacidade de obter propriedade, né, então a desigualdade na propriedade, de certa forma, estava justificada em relação, na questão da capacidade de uso da razão, tá? Então, o estado de natureza para ele, né, seria esse estado em que as pessoas são livres, né, para adquirir propriedade, enfim, propriedade sobre o seu corpo, né, enfim, sobre outras coisas, mas existe um probleminha, né, que se João e Maria têm uma terra, né, e essa terra tem dividem, né, um limite. Maria diz que, enfim, 10 quilômetros para 10 metros para cá é dela e João diz que é dele, não tem como dizer, ou não tem como, né, não tem nenhuma justiça, não tem nenhum poder superior que vá garantir dirimir esse conflito, né, que vai solucionar esse conflito. Tá? Então, o que o Locke vai dizer? Que a gente precisa de um estado mínimo, tá? que interfira minimamente na propriedade para garantir o que ele chama de uma justiça imparcial. Tá? Então, esse seria nosso pacto, nosso contrato. Então, esse pacto ele é baseado no consentimento e as pessoas entram nele, né, sabendo que o Estado vai se restringir a garantir, a oferecer, né, uma justiça imparcial que vai garantir a propriedade de todos. Tá? Então, a garantia do bem comum, né, uma coisa muito enfim, né, uma ideia muito presente, então, nesse momento, né, dentro dessa filosofia. Tá? Então, né, em resumo, o Estado ele existe para garantir o bem de todos na medida em que ele protege, né, ele protege ou ele cria mecanismos de proteger, de evitar com que as pessoas entrem em estado de natureza na luta por propriedade, né, ou na luta enfim, por disputas, né, que poderiam violar a liberdade de todos. No caso do liberalismo econômico, né, aqui eu vou só fazer um parênteses, né, porque, enfim, né, nosso tema, mas eu acho que é super importante para a gente entender a questão da especialização, principalmente quando a gente está falando em sistemas agroalimentares. Né, esse outro sujeito aqui é o John Locke, né, enfim, né, liberalismo clássico, né, principal vertente do liberalismo econômico. E o John Locke tinha o Adam Smith tinha essa percepção de que as pessoas elas têm a capacidade, a propensão a fazer trocas justas, né, o que justificaria uma certa especialização, tá? E o que levaria a uma divisão do trabalho. Então, assim, bem resumidamente. Isso é interessante pensar no nível internacional, né? Ele está em pleno capitalismo mercantil, né? Vendo os países
né, seus domínios coloniais fazendo trocas. E aí ele vai, né, então, dizer que a situação melhor é a situação de especialização, né, ou seja, cada país deveria, cada nação deveria fazer aquilo que ela tem melhor competência ou melhor propensão para fazer né, uma vez que os indivíduos têm e as nações têm capacidade de levar a cabo trocas, enfim, tem a propensão a trocar, né? Quando, enfim, fulano produz uma coisa, Beltrano produz outra, e aí é interessante que ele cita o exemplo do cachorro, né? Enfim, um exemplo interessante, ele vai diferenciar, olha, não, o cachorro, se a gente olha para um cachorro, ele dificilmente vai dividir o osso com outro cachorro, né? Ele não tem propensão ao troca, isso os indivíduos, as pessoas, né? Os seres humanos têm. Claramente, Adam Smith nunca esteve perto de crianças pequenas, né? Bom, e aí, para contestar um pouco, né, essa percepção do Estado, a gente tem, né, tem outra tradição, a tradição marxista, tá, que começa ali, né, dentro do século XVI, XVII e XVIII, né, tem todo um pensamento contratualista, e aí, né, dentre eles, o filósofo político Rousseau, que vai questionar a ideia, né, principalmente a ideia liberal do pacto, né, o que o Rousseau vai dizer? Que em uma sociedade desigual, todo pacto, todo poder que se coloca acima das pessoas vai gerar um pacto que ele chama de antissocial. E aí, né, o Marx e o Engels, muito, enfim, influenciados por Rousseau, dentre outros, tá, vão dizer, olha, né, em uma sociedade de classes, o Estado ele não está aí para garantir o bem comum, né, ele não surge para garantir o bem comum. Né? O Estado, em uma sociedade de classes, ele surge para garantir a propriedade, né, para garantir que haja um equilíbrio, né, ou seja, que as classes que não detêm propriedade, né, não desequilibrem a ordem, digamos assim, né, que a propriedade não seja violada. Tá? Então, isso é uma questão fundamental, né, da tradição marxista, de romper um pouco, e isso, eu estou citando isso porque isso é recorrente um pouco na discussão atual. Né? O Estado está aí para garantir segurança a todos, essa questão da segurança jurídica, né, que nada mais é do que, enfim, dentre outras coisas, no nosso caso, segurança à propriedade. Tá. Não, né? Então, desde o princípio, a tradição marxista vai colocar, não, o Estado está em uma sociedade de classes, né, uma sociedade desigual, algumas pessoas têm propriedade, outras não, inclusive, né, nessa época as pessoas são propriedade, mas algumas pessoas têm propriedade, outras não, e o Estado está aí para garantir que essa propriedade seja preservada, tá? E garanta, então, um equilíbrio dessa sociedade. Bom, e aí, né, dentro da tradição marxista, né, os autores, o Marx e o Engels propriamente não desenvolvem uma teoria muito refinada de Estado, muito elaborada de Estado, né? Claro, né, o objeto de estudo deles é outro, né? Mas aparecem formulações que vão depois ser trabalhadas por outros autores. Né? Então, uma primeira formulação que aparece ali no Manifesto Comunista, né, aquela clássica que talvez todo mundo já tenha ouvido falar, que o Estado ele é o comitê executivo para os negócios da burguesia. Né? Então, que o Estado ele serve para garantir ou para preservar os interesses das classes dominantes. Depois, né, ou seja, é uma ideia de agência direta, né? Depois tem uma outra formulação que aparece no 18 de Brumário, né, de Luiz Bonaparte, que é, né, uma obra do Marx, que vai dizer, não, em algumas situações o Estado ele tem autonomia, né? Se a configuração da correlação de forças em um determinado momento tiver uma característica de certa forma confusa,
né, ela pode ser apropriada, o Estado pode ser apropriado, não necessariamente estar a serviço da classe dominante, mas pode ser apropriado por uma correlação, por um bloco, não necessariamente, que não necessariamente, né, seja apenas os interesses da burguesia, né, ou seja, que não detenha, não esteja a serviço apenas desses interesses. E isso vai dar, né, dentro da tradição marxista, vai dar todo um tom de discussão, então, sobre o que seria esse papel do Estado, né? Um dos autores que vão trabalhar a questão da forma do Estado, né, mais especificamente, é o Vladimir Lenin, né, que está aqui. Especificamente, ele está preocupado, né, em traduzir esses... não só em traduzir, mas em aplicar esse pensamento à formação de um Estado, né? E aí ele elabora sobre a forma Estado, então ele levanta a questão de se a estrutura estatal vigente, né, no período no sistema capitalista, né, nos diferentes estados, parlamentarismo, né, a democracia liberal, né, as instituições que compõem a democracia liberal, se essas instituições elas serviriam, né, em um contexto pós-capitalista, em um contexto, né, do socialismo, e aí ele vai né, elaborar sobre isso e vai, de certa forma, enfim, né, é bem mais complexo, estou resumindo, mas vai dizer, olha, não, né, a gente precisa de uma outra estrutura, né, e aí uma estrutura que tenha como base os conselhos, né, os soviéticos, os conselhos que possam, de baixo para cima, articular, discutir, né, distribuir o poder político, tá? Dentro, e aí, lógico, dentro de uma estrutura partidária. Bom, e como um grande elaborador da teoria do Estado dentro da tradição marxista, olhando para a função do Estado, para o poder do Estado, é o Gramsci, né, Antônio Gramsci, né, esse aqui, italiano, né, também poucos anos depois de Lenin, mas, enfim, ali no início do século XX, que vai olhar para... ele tem uma formulação interessante, ele vai dizer, olha, o Estado, ele vai além da estrutura formal de poder, né? Então, ele vai além enfim, né, da polícia, né, do partido e tal. O Estado, ele tem a concepção do Gramsci de Estado ampliado, mas ele tem uma dinâmica, ele é composto por sociedade política, né, que seria essa sociedade da estrutura organizativa do aparato estatal mais clássico, mas também por sociedade civil, né, que é o espaço, enfim, né, escolas, associações, né, que a gente vai falar um pouco depois, mas essa concepção de sociedade civil, na qual o poder do Estado também se exerce, né? Ou seja, o poder do Estado ele é exercido por sociedade política e sociedade civil. E o que o Gramsci vai dizer? Né? E não é à toa que os olavistas têm, né, tanta precaução e tanta ressalva, né, e tanta demonização do Gramsci, porque essa formulação é muito importante. Ele vai dizer o seguinte, né, que o poder do Estado, ele é coerção, né, então existe o aparato repressivo, mas existe uma outra coisa que gera um consenso, né, que é uma hegemonia. Tá? O que é hegemonia? Né? É tornar, é a capacidade de fazer com que os interesses da classe dominante sejam vistos ou sejam entendidos como interesses universais, né? Interesses gerais. Então, né, por exemplo, a questão da defesa da propriedade privada, né? Ou a questão, né, enfim, tudo, perdão, a questão de que o Estado está aí para garantir o bem comum, tá? Então, toda essa ideia, né, de que existe uma componente de construção de legitimidade, né, o Gramsci vai se atentar para isso e dizer, olha, enquanto, né, existem
uma parte de tentar superar, né, a lógica capitalista é tentar lutar por hegemonia, né, e desconstruir um pouco esse consenso de que o poder da classe dominante o interesse da classe dominante é um interesse universal. E é interessante pensar o quão atual é essa fórmula, a importância desse conceito de hegemonia, né? Quando a gente pensa no debate nas últimas eleições, né, tinha toda uma questão, né, a gente precisa, né, voltar com os investidores, né, o mercado, e isso, enfim, né, a ideia de que deixar o mercado, a redução do Estado, uma coisa muito presente, né, o Estado é muito grande, o Estado, enfim, brasileiro atrapalha, toda essa discussão, né, do que, enfim, o mercado vai salvar, ou que o Estado, enfim, foi incorporada, né, nos discursos que, obviamente, não eram das classes dominantes, né, não eram das pessoas que tinham propriedade, né, então, e foi um pouco, né, continua sendo uma forma de legitimação, ou seja, de hegemonia, né, que legitima, né, uma dominação. Bom, então esses, né, em resumo, não são os principais né, autores dentro da tradição marxista que vão desenvolver essa ideia, né, de Estado. E aí a gente pula agora para algumas sínteses recentes. Então, né, eu falei um pouco, né, da diversidade da obra do Marx e do Engels, né, que dão espaço para intérpretes, né, construir em cima dela, mas teve todo um debate ali nos anos 60, nos anos 70, sobre a questão da autonomia relativa. Tá? Então, né, essa ideia, né? Então, o que se... Né, o que foi a síntese, né, nesse sentido? Alguns autores vão falar que esse tema não foi terminado, só que as pessoas se cansaram de falar isso, foi esgotado no sentido do cansaço. Né? Mas o que é um conceito super importante. Né? Então, o que significa? Que essa visão de que o Estado é um órgão executivo, né, que executa interesses de frações de classe dominante, das frações da classe dominante, ela, dentro da teoria marxista de Estado, ela foi ficando um pouco, foi sendo superada. Tá? Por quê? Porque se começou a entender, né, que, e aí o estado de bem-estar social, né, os autores marxistas que estavam se debruçando sobre, para tentar entender o Estado, estavam nesse contexto, né? Então, em alguns momentos, o Estado não vai agir como executor dos interesses das classes dominantes, né? Ele vai ter uma autonomia relativa, e aí essa autonomia relativa ela vai servir, ela vai, enfim, ela tem toda uma discussão sobre isso, mas ela serviria aos interesses geral da acumulação capitalista. Então, se a gente tem, por exemplo, disputa entre capital financeiro, capital industrial, né, o Estado teria autonomia relativa para tomar decisões sobre isso, né? Enfim, qual a política macroeconômica adotar, né? Então, né, essa autonomia relativa ela viria dentro dessa ideia de uma necessidade de garantir o processo de acumulação a despeito das possíveis disputas dentro das classes dominantes. E depois, né, um outro conceito importante é o conceito de seletividade, que é também, né, desenvolvido a partir da contribuição marxista. Tá, então, o que acontece? Né? Embora haja autonomia relativa, né, alguns autores então, e aqui depois, né, eu posso passar para vocês, né, todo mundo que está nesse debate, né, eu estou trazendo aqui os conceitos, mas para a questão da seletividade, né, é importante pensar que ainda que, né, o Estado tenha certa autonomia em relação, dado, né, a gente vai ver depois, mas dada a capacidade, enfim, toda a burocracia e tudo, né, que se constrói em termos da materialidade, né, do Estado, que não é necessariamente apropriável, né, por setores dominantes, mas tem toda a questão de o Estado precisa de recursos para se manter materialmente,
né? E isso vai gerando um tipo de seletividade, né? Como isso se traduz, né? Se a gente pensar a questão da propriedade, né? No nosso caso. Então, a gente tem, historicamente, a gente teve uma divisão extremamente concentrada da terra, né? Enfim, elites agrárias que tiveram historicamente no poder, e isso geraria um tipo de seletividade, né? Uma vez que qualquer estrutura estatal, seja para coletar impostos, seja para formar exércitos, seja para, enfim, operacionalizar políticas, dependeria, né, desse, claro, da taxação, mas principalmente, né, dessa riqueza gerada, desses recursos apropriados por esses setores dominantes. Tá? Então, isso geraria um tipo de seletividade, ou seja, o Estado, existem algumas coisas que são possíveis de serem levadas, né, algumas políticas que são possíveis de serem levadas adiante e outras não. Bom, e aí, né, o que é que a gente tem, então, em termos de formulações finais? Né? A estrutura estatal é uma condensação, é a condensação de uma correlação de forças. Então, se a gente, né, quiser pensar, a gente tem, no caso brasileiro, né, elites agrárias que são, historicamente, né, estiveram na formação do Brasil. Depois, né, a partir de 30, no processo de industrialização, vão se formando, né, os setores, as elites, o setor do capital industrial ali. Então, essa estrutura, né, ao longo do tempo, ela vai se condensando, são forças que vão se condensando, né? Isso é um processo longo, tá? Não é um processo a curto prazo, e essas relações vão se estabilizando, tá? Levando à criação de estruturas. Cada contexto histórico e geográfico é caracterizado por um processo social específico. Tá? Então, a gente tem que olhar, seria uma questão, né, de olhar para cada espaço, para cada contexto de formação. Né? E aqui, só uma coisa, no Brasil, né, a gente tem alguns autores centrais, que são Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, que vão mostrar, né, um pouco esse contexto histórico que vai gerando, vai possibilitando essa formação do nosso Estado. E aqui ainda, né, só para a última coisa para dizer sobre quando a gente pensa Estado, né, a gente deve uma das contribuições mais importantes é a contribuição do pensador Max Weber, né, que é esse indivíduo aqui, tá? Ele está no contexto do final do século XIX, início do século XX, né, na Alemanha, então, né, Alemanha em formação, né? E ele vai olhar para o processo de racionalização das sociedades, especificamente para o processo de formação do Estado moderno, né, dentre outras coisas. E qual que é a grande contribuição do Weber, né, para se pensar Estado moderno? O Weber ele vai usar a seguinte formulação, ele vai dizer o seguinte: olha, ao longo do processo de modernização, né, construção de estruturas mais racionalizadas, né, mais, enfim, mais, enfim, modernas, né, no sentido aqui que ele vai chamar, a gente tem um processo de expropriação dos meios materiais de gestão. Então, né, toda a estrutura estatal material que antes era posse de famílias, né, de monarcas, ou, enfim, de clãs, né, de grupos particulares, ela passa a ser propriedade, ou seja, esses recursos materiais passam a ser propriedade de um Estado, que não é mais, né, o indivíduo, que não é mais a família. Tá? Então, isso é um processo que vai se dando, né, na criação do Estado moderno. Então, surgem, né, os exércitos, deixam de ser guardas pessoais, guardas, né, de indivíduos, passam a ser, não propriedade, mas passam a ser, né, tributários, enfim, né, passam a dever lealdade ao Estado, né, toda a questão da taxação, então, né, enfim, recursos materiais. Né? E nesse processo, né, de criação do Estado moderno, também vai surgindo o que
né, a burocracia, né, que é uma outra coisa que o Weber contribui muito para desenvolver ou para, né, para se formular sobre, que é esse corpo de pessoas, né, que são, se antes em um Estado pré-moderno, os indivíduos que serviam o Estado, né, que faziam todo o trabalho de carimbar papel, mas, né, também, né, de operacionalizar, né, a cobrança de impostos, enfim, tudo, eram pessoas alinhadas da família, né, dos governantes, ou protegidos, ou enfim, né, pessoas de confiança. No Estado moderno, isso passam a ser profissionais, essas pessoas passam a ser profissionais deslocados, né, de certa forma, desse poder individual, né, desse poder patrimonial. E essa burocracia, ela tem uma certa autonomia, né, na concepção do Weber. E o Weber via isso com um pouco de, né, com cuidado, porque para ele ela tenderia a ter algumas características que poderiam levar um governo alijado do controle social, né? Então, a questão, por exemplo, da especialização, né? A burocracia, ela teria uma burocracia, por exemplo, que trabalha na área econômica, tem um conhecimento muito sofisticado e muito específico daquilo, né? Que, de certa forma, alija ou, de certa forma, se insula em relação ao representante político, algumas vezes. Só que a burocracia não presta contas à sociedade, né? A gente não existe o que a gente chama de accountability vertical, assim, não existe como, a gente não tem possibilidade, o povo, de não reeleger, ou de, enfim, né, de punir de alguma forma essa burocracia, como se fosse um poder que não está sujeito a controle social. Tá? Então, o Weber então vai explicar como tudo isso começa. E aí, né, tem alguns autores que não estão na tradição marxista, mas com certeza dialogam, né, com essa tradição, que são são chamados, né, os neo-institucionalistas históricos, mas também neoestatistas, que vão dizer o seguinte, né, a gente tem, e aí eles estão discutindo diretamente com o marxismo, né, e com também a tradição pluralista, né, nos Estados Unidos. Esse livro aqui tem um impacto super importante, né, que é essa ideia de que, olha, para a gente compreender, né, o processo político, o processo político ele não é só o resultado das lutas na sociedade, né? O Estado tem que ter ele tem que ser ele tem que ser olhado com cuidado, né? Assim, a variável explicativa também está no Estado. Tá? E eles vão escrever esse livro, né? Bringing the State Back In, trazendo o Estado de volta, e vão então dizer, olha, o Estado ele tem uma certa, e aí de novo o conceito de autonomia, e a autonomia aqui tem a ver com toda a construção, né, da capacidade, a burocracia, dentre outras coisas, né, mas da capacidade institucional do Estado de se fazer valer, né, perante a sociedade. Mas, enfim, né, vão trazer o Estado como elemento explicativo. Tá? Então, não dá, o que eles querem, né, com isso? Não dá, por exemplo, para entender, se a gente quiser trazer, né, para o nosso caso aqui de sistemas agroalimentares, não dá para a gente entender por que a agroecologia em alguns municípios ou em alguns momentos, alguns espaços tem respaldo, né, na forma de políticas que apoiam, ou, vamos falar alimentação escolar, talvez, né, que é um exemplo mais. Por que em alguns casos a alimentação escolar, toda a política que se construiu, né, a partir do PNAE, enfim, toda a política de alimentação escolar conectada com a produção da agricultura familiar, em alguns casos ela opera, em alguns casos ela sucede, em outros casos não. Tá? Não dá para explicar isso só olhando para a dinâmica da sociedade. A gente tem que olhar para o Estado, né? Para o tipo de capacidade estatal que cada município tem, para como a burocracia age. Tá? Então, o Estado como também uma variável importante para a compreensão, né, das políticas. Bom,
E aí, né, em resumo, então, quando a gente fala o que é o Estado, né, o que é o Estado depende. Né? Depende porque, enfim, né, um resultado de um processo. A gente pode estar falando, então, da forma, né? Então, a gente pode ter um Estado que seja, por exemplo, uma forma menos democrática, né? Um Estado mais autoritário, como a gente teve no Brasil, né? Entre 64 e 85, 88. Esse Estado pode ser, né, pode ter pode existir participação social na forma, ou seja, quando a gente tem no caso, tinha, né, o Conselho Nacional, o Conselho no nível nacional, mas a gente tem espaços de participação que estruturam, né, dentro dos subsistemas da política. Então, né, no caso do Sistema Único de Saúde, no caso do sistema da assistência social, a gente pode ter um Estado com formato mais aberto e mais permeável à sociedade, ou a gente pode ter um Estado mais autoritário, mais fechado. Né? A gente pode ter diferenças dentre, né, a dinâmica dos aparatos do Estado. Então, por exemplo, a gente teve entre 2003 e 2013 ali, né, um ministério, o MAPA, né, que enfim, sempre, né, foi um ministério com um recurso muito relevante, né, muito grande. E a gente tinha também o MDA, então, ou seja, a gente pode ter dentro da estrutura estatal diferenças, né, dentro dos ministérios, em termos de capacidade, de estrutura. E também a gente fala das funções. Claro que uma coisa está relacionada à outra, né? Então, se a gente teve ou tem, né, ainda o Ministério da Agricultura estruturalmente composto por um corpo burocrático capacitado, com salários altos, né, enfim, toda uma estrutura, recursos e estrutura material para operar políticas, a gente também vai ter, né, isso, em termos das políticas públicas, a gente vai ter funções, ou vai ter exercícios de funções relacionadas à política agrícola, né, também, ou seja, uma coisa vai impactar na outra, né, então a gente vai ter políticas bem, enfim, né, defendidas ou sustentadas ou estáveis, né, do ponto de vista da, da estabilização, né, do processo. Então, é só para dizer que, né, forma e função estão relacionadas, né, então não dá para deslocar. Então, em suma, né, o Estado, nas formulações, então a gente fez todo esse caminho pelo marxismo, passando pela tradição weberiana, a síntese para chegar, então, nessa formulação de que o Estado ele está em contínuo processo de estabilização e de desestabilização. E isso é super importante para a gente pensar políticas agroalimentares, né? Então, se a gente estabilizou em algum momento, né, um tipo de institucionalização participativa no âmbito federal, que, né, com a mudança de governo pode ou não se desestabilizar, né? O que levar? Então, é importante para pensar essa flexibilidade, é importante para pensar, né, como novas estabilizações podem acontecer, por exemplo, em torno do tema da alimentação, né? Então, enfim, não é interessante pensar aqui o Estado nem como um mecanismo, um sujeito de dominação, e nem como uma coisa estrutural, homogênea e fixa, rígida. Não é interessante do ponto de vista, né, das estratégias, pensar estratégias, né, políticas. Por outro lado, né, a gente tem que lembrar que existe essa seletividade, né, e ela é particularmente visível no caso da questão do acesso à terra, né, toda a política fundiária. Então, se a gente pensa, né, no que eu vou falar um pouco mais disso um pouquinho mais para frente, mas se a gente pensa em tudo que se conseguiu em termos de políticas de fomento à agricultura familiar nos governos do PT, né, e a gente compara com o que se conseguiu em termos de políticas de reforma agrária, né, políticas redistributivas, né, da questão agrária, né, da questão da terra, a gente vai ver que são os mesmos, em grande parte, os mesmos atores, os mesmos agentes operando
em dois subsistemas, né, em duas agendas, mas, né, quando se trata de mudar a propriedade, de questionar, né, o direito de propriedade, enfim, qualquer tentativa, né, de se reformar minimamente o sistema de concentração fundiária, ele tem, né, essa tentativa ela não é selecionada, digamos assim, ela é selecionada negativamente. Tem múltiplos vetos em múltiplas instâncias. Por mais que a gente tenha na Constituição, né, dizendo que a terra deve cumprir sua função social, né, e que é a ABCD, né, questão ambiental, questão do trabalho, por outro lado, essa ação sempre vai encontrar algum tipo de resistência, né, então é muito mais difícil, digamos assim, conseguir, né, nesse caso, política, quando a gente fala de reforma agrária é uma coisa muito mais difícil. E políticas públicas como resultado de disputas domésticas internacionais, né? Então, é sempre importante pensar o caráter político, né, das políticas públicas, né? Não é porque, enfim, objetivamente, né, é demonstrado cientificamente por A mais B que agrotóxicos causam, né, câncer, entre outras coisas, que isso, né, as pessoas que participam do processo de disputa de decisão vão levar, né, ou vão objetivamente, isso não vai resultar em enfim, uma maior eficiência ou uma maior adequação de meios e fins para tomar determinadas decisões, né? Muito ao contrário, a gente tem que entender todo o processo de disputa, né? Que passa por lobby, que passa, enfim, por uma série de coisas, para então entender né? O que é possível, né? Em termos de políticas agroalimentares. Então, agora a gente vai falar um pouco desse outro tema, né? Enfim, sociedade civil é um grande tema da sociologia política, eu não vou entrar aqui muito, né? Vou fazer um recorte para a gente tentar chegar, né, no nosso objeto aqui, né? Para tentar discutir com a questão dos sistemas agroalimentares. Em primeiro, então, né, nesse recorte tem algumas tradições que são fundamentais, né? Então, toda a discussão sobre associativismo, ela tem alguma influência, em alguma medida, desse indivíduo aqui, que é o Alexis de Tocqueville, que é um francês, que viajou para os Estados Unidos no contexto, né, da formação do Estado ali, e ficou maravilhado, né, com a dinâmica da sociedade estadunidense de associativismo, né? Então, associações de base, né, para quase todas as coisas, né? E como é vívida, né, essa sociedade. E isso, para ele, está diretamente associado com a possibilidade de democracia, né? Então, à medida que as pessoas se associam e, enfim, né, defendem seus interesses de forma associativa, isso levaria a uma capacidade de maior controle, né, ou de uma melhor possibilidade de controlar governantes, né, de fato existir uma democracia. Também está na origem do pluralismo, né, que é uma grande corrente de pensamento, né, que eu não vou falar muito sobre isso, mas para pensar o processo político, né? Então, seriam, né, a ideia de que a sociedade está dividida em grupos de interesse, e esses grupos de interesse se disputam entre si, e quem leva, enfim, né? E isso resulta em políticas A, B ou C. Bom, também, né, uma grande influência para se pensar a sociedade civil, principalmente no Brasil, né, é o conceito de esfera pública, que é desenvolvida por esse sujeito aqui, né, o Jürgen Habermas, que é um alemão. Ele está inserido, né, dentro dos pensadores dentro da teoria crítica, e ele tem uma ideia, né, de que a sociedade civil, uma das características da sociedade civil é que nela existe, né, que possibilita a democracia, é que nela exista uma esfera pública, tá? Então, quais são essas características da esfera pública? Né? A esfera pública seria esse local não físico, tá? Um local, enfim, uma abstração aqui, mas para pensar esse espaço de deliberação,
né, em qual as pessoas enfim, podem exercer seu direito, né, podem deliberar, podem conversar, é um espaço de formação de interesses, né, de construção de consensos, enfim. E essa sociedade civil, perdão, essa esfera pública é caracterizada por uma possibilidade, então, de todos, né, indivíduos dialogarem, né, o que ele chama aqui da lógica da ação comunicativa, então, é a importância da comunicação, porque é na comunicação que os interesses vão sendo formados, né, então, esse papel, né, da sociedade civil. Então, se a gente pensa na questão dos sistemas agroalimentares, né, sistemas agroalimentares sustentáveis, né, qual seria a importância da existência de uma esfera pública para se pensar isso, né? E um sistema político que garanta isso. Né? A gente tem, não necessariamente as pessoas têm conhecimento, enfim, ou sabem, né, o que alimentos, né, provenientes da indústria, alimentos ultraprocessados, enfim, tudo isso, né, que a gente, um pouco o Sérgio falou, o Paulo falou, mas como essas coisas, a esfera pública explicaria, né, no pensamento do Habermas, como que temas, né, ou coisas que, discursos científicos, fatos que existem na sociedade se passam a ser trabalhados, passam a ser discutidos e vão se tornando interesses públicos, né, vão se formando, a partir da deliberação, então vão se formando identidades, interesses. Tá? Então, a esfera pública seria esse espaço onde isso acontece, e isso é na sociedade civil. Essa é uma característica da sociedade civil. Tá? Então, todo esse trabalho, né, de convencimento, enfim, né, de discussão. E a sociedade civil organizada o que é, né? Então, a sociedade civil, enfim, tem várias definições, mas dentre elas, talvez uma de maior consenso, é tudo aquilo que não é mercado e que não é Estado. Né? Então, no nosso caso mais empírico, seria, né, coletivos, movimentos sociais, sindicatos, organizações. Tal. No campo dos movimentos sociais, só dar uma olhadinha. Tá, eu vou concluir. Tá? Bom, a gente tem, então, né, em um primeiro momento, toda uma discussão, né, sobre o que levaria, né, as pessoas a se mobilizar. Né? Então, tem dentro da tradição da psicologia social, né, enfim, também, né, da ciência, da sociologia, uma ideia de que seria um comportamento de massa, né? Então, esse muito focado ali na observação dos casos do nazismo, do fascismo, mas, enfim, uma coisa patológica, né? Quando a sociedade se move em massas, ou esse comportamento de massa seria uma coisa patológica. Depois a gente tem, né, isso, né, um pouco do contexto, né, para entender toda a elaboração sobre movimentos sociais. A gente tem um livro bem influente do Mancur Olson, né, que chama A Lógica da Ação Coletiva. É um livro que vai apontar, eu não vou ter tempo muito de explicar aqui, depois a gente pode conversar mais, mas em suma o argumento dele é o seguinte, né, todos os indivíduos, e aqui ele parte da abstração, todas as pessoas são atores racionais, né, então a gente teria, em toda ação a gente calcularia custos e benefícios, né, e quando o custo fosse muito alto e o benefício muito baixo, enfim, a gente não levaria. Qual que é o dilema da ação coletiva? Que algumas vezes, né, eu posso não fazer nada, né, e se a minha classe ou meu grupo se esforçar e conseguir alguma coisa, né, avançar em alguma coisa que eu tenho interesse, eu vou lucrar, eu vou, né, conseguir o que eu quero sem fazer nada. Então, né, virtualmente, ele vai dizer que a ação coletiva, se a gente considera, né, os indivíduos como atores racionais, seria a opção mais custosa, né, e, enfim, é possível de ser, impossível, né, impossível de ser superada só com algumas coisas que ele vai chamar de alguns incentivos. Só que ele escreve esse livro é de 71, em um momento que estava o mundo explodindo, né, em manifestações, em mobilizações, movimento de direitos civis nos Estados Unidos em pleno vapor. Tá, então, isso começa, então, né, uma tradição de autores dentro da sociologia organizacional, da sociologia política, né, principalmente,
a estudar, então, o que é que leva as pessoas a se mobilizar, né? O que que explica a existência de movimentos sociais. E aí, né, alguns autores dentro da tradição da mobilização de recursos vão falar o que enfim, uma coisa é eu, por exemplo, as pessoas, enfim, vamos falar aqui o tema da fome, né, que é um tema, enfim, que está totalmente relacionado com o objetivo da escola de inverno, mas o que leva a pessoa a uma situação de privação de alimentos, uma situação de fome, a se mobilizar, né? Ou seja, o que explica uma situação de privação para uma situação de revolta organizada, ou de organização, de luta para sanar esse problema? E aí tem, né, uma tradição que é sobre mobilização de recursos, que vai dizer, olha, é a existência de recursos, organizações que canalizem esses interesses, recurso mesmo, assim, transporte para que a pessoa possa participar de uma manifestação, tal. E depois tem uma outra tradição mais europeia, essa tradição é americana, que vai falar da identidade coletiva, né? Então, uma coisa é eu me identificar, né, como, e aqui, por exemplo, a gente pode pensar a questão dos movimentos, o veganismo, né, que é uma coisa que eu sei, o Paulo, o Michael estão estudando. Uma coisa é, né, o que me faz, o que me mobiliza, né, é me sentir parte de um todo, né, o que compartilha uma certa identidade, né? Eu me identifico de uma certa forma que tem alteridade, ou seja, que é diferente de outra, de uma coisa que eu quero mudar. Então, essa identificação me levaria a me mobilizar. E aí, alguns conceitos centrais, né, para a gente pensar movimentos sociais, o conceito, então, de repertórios, né, ou seja, são essas formas de expressão da demanda, né, então, no Brasil, no caso, aqui ficou muito marcada a questão da ocupação de terra, né, a formação do acampamento ali nos anos 80 para disputar, né, enfim, como forma de lutar pela reforma agrária, né, tem outros repertórios, né, atuais, a gente, enfim, né, repertórios levados a cabo por outros tipos, né, de movimentos. O enquadramento, que seria a forma como se uma certa agenda é enquadrada por um grupo, né? Então, essa mesma questão, né, do veganismo, como que se constrói uma coisa, né? Que tipo de discurso, que tipo de pauta se constrói dentro de um movimento e como que isso pode agregar, né, ou pode mobilizar. Então, uma coisa muito que o Paulo discutiu no final da última aula, que é essa questão de que colisões, né, seriam possíveis, a questão do lado Polanyi, né, dos contramovimentos, mas então como se enquadra, né, uma questão, por exemplo, a questão da alimentação, né, como que a gente consegue enquadrar essa questão para mobilizar diferentes setores em prol de uma mesma agenda, né, então que discursos que a gente mobiliza, então isso é uma questão central. E outras questões, estrutura de oportunidades políticas e que seria, né, o que está, enfim, né, se existe ou não abertura no sistema político, se existe espaço dentro do legislativo, se o executivo é ou não, compartilha ou não projetos políticos. Bom, então, né, rapidamente aqui, né, um pouco para sintetizar como que essa discussão entra, né, no caso do Brasil e como que se tem pensado, né, historicamente, né, então como movimentos e sociedade civil foram trabalhados, né, discutidos. A gente tem um momento inicial ali do regime militar, né, e aí o papel da igreja é central em toda a pesquisa, né, quase toda a pesquisa aponta ali, principalmente os sindicatos rurais, então o papel da igreja de formação de lideranças, né, que vão, no final do regime militar, ocupar STRs, né, vão fazer esse trabalho. Toda a disputa, né, durante a Constituinte é fundamental, né, e aí, aqui, né, nessa parte,
toda a disputa por participação social, né? Então, quando a gente fala na questão da segurança, soberania alimentar, assim como, né, na saúde, na assistência social, uma questão central foi institucionalizar. Então, depois de tanto tempo de um Estado fechado, né, e centralizado, as articulações da sociedade civil no Brasil se voltaram, entre outras coisas, para garantir espaços institucionalizados de participação. Né? Então, isso foi um papel, uma luta central. Tá? E teve, nesse aspecto, uma visão normativa da sociedade civil. Por quê? Porque, por um lado, o Estado, né, era o outro, né, uma lógica de distanciamento, tá? Né, quem aceitava, quem entrava no Estado, essa dinâmica muito de cooptação, né? Então, se isso foi uma discussão, por exemplo, a CONTAG, né, os sindicatos que estavam, né, que são mais antigos, mas em que medida, né, essa cooptação, ela... Então bom, resumo, né, existia uma visão de que Estado e sociedade civil eram coisas separadas, né, e de que a sociedade civil era o locus, digamos, de todo bem, né? Então, onde vinha, né, as demandas e tal, e o Estado era o dominador. Né? Então, isso é uma coisa que recentemente, né, no caso, né, nossos estudos no Brasil, foi sendo desconstruída, mas ainda volta e meia a gente aparece, né, nos alguns discursos. Né? Então, um pouco da contribuição mais recente é ver como, a partir de 2003, né, quando o projeto democrático participativo, ou seja, quando há um compartilhamento de pautas, agendas históricas da sociedade civil entra no governo federal, né, como isso, como essa distinção se rompe, né, essa ideia de que, então, né, tá no Estado, tá ou cooptado, enfim, ou é autônomo, e começa, então, a gente, né, e aí a literatura brasileira contribuiu muito para isso, mas toda uma série de estudos super interessantes sobre formas de institucionalização, né, e aqui, né, para citar alguns do GEPAD, né, a Kátia e o Sérgio têm escreveram algumas coisas bem interessantes sobre, né, o processo de construção do PAA, né, como que esse processo foi tributário de uma articulação dentro de uma rede, né, na sociedade civil que passa por construção de estados dentro de espaços, né, estatais. Bom, e aí, né, a gente tem, então, eu não quero falar tanto, né, a gente já são 7h09 para a gente poder discutir um pouco, tá? Eu quero, então, deixa eu ver. Tá, eu quero então só sinteticamente, né, falar para vocês o que é que a gente teve, né, que ferramentas analíticas que a gente tem para pensar então relação Estado e sociedade, principalmente olhando para o período 2003-2016. Então a gente tem essa primeira fase que eu já falei um pouco, né, então, enfim, repertório de confronto, caracterizada por uma relação, uma divisão de projetos políticos, né, um projeto liberal no governo, um projeto, né, democrático participativo por parte da sociedade civil, tá? E a gente tem uma segunda fase de coordenação, que é essa fase, a gente ainda está estudando essa fase, né? Enquanto a gente estava estudando essa fase, houve o golpe, enfim, né, já tem alguns anos, mas, bom, essa segunda fase eu queria um pouco me deter sobre ela para a gente pensar coisas que ficaram pontos cegos, né? O que aconteceu, o que a gente... Bom, o que aconteceu em termos históricos, né? Alguns autores vão tentar sintetizar isso. Há uma mudança de repertórios, né? Então a gente tem políticas diferentes, subsistemas de políticas diferentes com repertórios diferentes, né? A gente tem, por exemplo, o subsistema de políticas ligadas à reforma agrária, caracteristicamente um repertório que envolve, né, ações mais combativas, né, mas também, né, toda a questão, né, enfim, da marcha que dá início, né, a uma série de demandas, mas isso não acontece em outros setores, né? Cada setor teria a sua construção específica, o seu subsistema específico.
E aí a gente, então, elaborando sobre isso, falou-se muito em trânsito, né? Então tentou-se entender como militantes, ativistas dos movimentos passam, quando entram no Estado, passam a operar dentro ali da burocracia, né? O que que isso implica para os movimentos, para a organização dos movimentos, né? Como que se deu esse governo de coalizão contraditório também com a coordenação com os setores patronais, nessa um pouco quem vai falar muito sobre isso é o Singer, né? Sobre, né, o que significou o lulismo em termos de coalizões. E agora a gente está, então, nessa terceira fase, que é uma fase de disputas, né, de mudança de repertório de novo. Então, com o fechamento do espaço de acesso, né, ao Estado, a gente tem no âmbito da sociedade civil, começa a se repensar, né, formas de se avançar nas agendas, né, o que se desinstitucionalizou e o que não. Então, acho que a Kátia está fazendo um trabalho de acompanhar, por exemplo, o PAA, né, que foi, né, quase desmantelado, começa a ser reativado. Então, que tipo de espaço que se tem, né, considerando todo o período de 2013 a 2016, que se construiu, né, em termos de, vou falar sinergia, mas não é a melhor palavra, mas em termos de interação Estado e sociedade, o que disso ficou, né, o que existe margem para voltar, né, e como operar, fazer levar a cabo essa mudança. E para isso, isso aqui é fundamental, né? A questão da heterogeneidade da burocracia. Tá? Bom, então, para concluir, tá? Sociedade civil e sistemas agroalimentares. Então, é importante destacar a importância histórica, né, do ativismo dos movimentos rurais no Brasil. Né? Dentro da sociedade civil, talvez um dos setores mais mobilizados. Esse ativismo, ele se né, avançou, né, claro, e aí é importante considerar o subsistema, né, mas ele avançou na questão da terra, mas avançou também na questão da agricultura familiar, né, e é interessante pensar que o Estado e a sociedade se constituem mutuamente, né, então, por exemplo, no caso da luta pela reforma agrária, né, os movimentos inventam uma coisa que chama acampamento, né, essa coisa, ela vira categoria operacional, né, para a burocracia operacionalizar políticas de reforma agrária. Os movimentos, a sociedade civil é quem, né, que organiza o público, né? Então, e da mesma forma, a agricultura familiar, né? A partir do momento em que existe políticas para a agricultura familiar, uma série de atores ou de agentes da sociedade civil também, né, passa a ser uma categoria identitária cada vez maior. Tá? Então, essas coisas se constituem, e isso, né, por sua vez, o Estado constrói estruturas, né, para operacionalizar, para lidar com isso. E aí, uma questão também, né, a questão que o Paulo deixou, a questão da soberania alimentar como novo enquadramento mobilizante. Né? Então, a gente sabe, enfim, né, quando, é bem legal pensar assim, mas quando o MST, enfim, ocupa a terra, né, isso não dá para conversar com certos setores, ou seja, esse tipo de aliança, esse tipo de agenda já não cola mais. Mas a questão da soberania alimentar, ou seja, quando a MST produz arroz orgânico, enfim, já é um tipo de enquadramento, né, um tipo de framing que possibilita, né, a construção de um outro tipo de agenda. Tá? Então, isso porque, e aí, né, essa última coisa, que tem a ver com a seletividade. Né? De novo, né, quando se trata de alterar a dinâmica da propriedade, o Estado sempre opera com algum tipo de seletividade. Né? Mas quando a questão, né, a questão alimentar, claro, tem outros tipos de seletividade. Né? Mas, enfim, né, vale a pena estudar mais a fundo, ver quais são esses tipos. Mas isso gera a possibilidade também de novas coalizões, de novas alianças. Bom, pessoal, eu não vou, né? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. A gente pode discutir. Vou parar aqui de compartilhar.